E nessa aula nós vamos falar como o seu varejo perder a dependência dos grandes operadores do seu bairro, do seu município e do seu estado. O que o seu varejo tem que fazer para que realmente ele seja independente e para que realmente você crie uma fidelização e uma mentalidade na população do seu bairro. Você tem noção? O supermercado, o material de construção elétrico e hidráulico, é tudo que qualquer ser humano, é o mínimo que qualquer ser humano precisa para viver, concordam? Quando a gente leva isso para uma arrecadação do CMS estadual, esses segmentos representam mais de 50% de uma balança, de uma arrecadação de um estado. Quando você entende isso, você fala, gente, peraí, se eu analiso o Brasil e falo, olha, na média Brasil, o setor atacado e varejo representa 40 a 45% de ICMS somando os 27 estados. Quando eu puxo para o estado, o percentual de 50%, de 40 a 45% médio Brasil, dessa arrecadação, 50% é um material de construção leve e pesado e os supermercados. E os pequenos e médios varejos. Agora, quanto dessa mercadoria circulando depende o prestador de serviço? Quanto dessa mercadoria circulando depende da arrecadação dos impostos federais? Gente, quando você foi ensinado que a balança comercial brasileira é tudo que a gente exporta e importa e só pega valor, o que a gente exporta é commodity. 80, 90% da nossa exportação brasileira hoje é commodity. E 80, 90% da importação é produto acabado. Ataca diretamente a cadeia comercial brasileira e fere e derruba ela. O que nós precisamos? Acabar com a importação? George, você está propondo isso? Jamais. A importação, ela é essencial para o aumento de competitividade dentro do país. Essencial. Agora, o desequilíbrio, aonde a importação começa a passar por cima das indústrias, como no caso da Shopee. O maior varejista do Brasil hoje em confecção é uma Shopee. São produtos vindo da China, o consumidor está comprando preço. E essa indústria de confecção nacional, como é que fica? Quantos empregos quanto desemprego nós estamos promovendo porque a gente nunca aprendeu a comprar? Lembre-se, o seu CPF precisa ter a balança comercial. Não adianta você apontar o governo se você não olha para o seu umbigo. Vem cá, deixa eu te perguntar um negócio. Você já apontou o dedo pro Criador? Você já exigiu dele que ele te abençoasse? Se você fizer isso, você vai se afastar dele. Porque se ele já falou que você é imagem e semelhança dele, como é que você vai exigir alguma coisa dele? Oh, é muito mais sobre você. É muito mais sobre o que você está fazendo. Por isso nós estamos, a nossa maioria está sendo perdida. O bem está sendo vencido pelo mal. E até quando nós vamos permitir isso? Até quando você, CPF, que me escuta, entender o que eu estou falando. Olhar para o seu umbigo, administrar a sua máquina e se conectar com o Criador. E aí, sobre aquilo que você desenvolve na sua vida, você vai entender o que eu estou falando aqui. Então, o que eu estou falando aqui é como você vai perder a dependência dos grandes varejos. Essa dependência é sua, em primeiro lugar. É você que criou ela. Porque você está sempre olhando para a facilidade. E a facilidade não traz os maiores benefícios que a sua empresa precisa ter. O que é que Jesus Cristo fez na sua peregrinação
quantos quilômetros Jesus Cristo andou por todas as tribos onde ele passou? Será que você não tem que fazer isso com todas as indústrias? Aonde você precisa caminhar? Será que você não precisa fazer isso dentro da sua cidade e ir no seu distribuidor especializado e entender o que a indústria dele está fazendo, entender o que ele está fazendo e conhecer o coração também do seu distribuidor? Quantas pessoas o seu distribuidor emprega e distribui lucro dentro do seu bairro, dentro do seu município? Todas as vezes que você joga o dinheiro direto para fora do país ou direto para fora do seu estado, você não está olhando para a balança comercial do seu negócio. Será que a balança comercial do seu negócio é favorável? Tipo, 60% daquilo que você compra no mercado, o lucro circula a seu favor? Ou 60% está jogando para fora e o lucro não está circulando ao seu favor? Ou você não sabe o que é distribuição de riqueza? É sobre isso que a gente está falando, pessoal. Não há possibilidade, se você não entender que essa dependência não está diretamente ligada à facilidade. Nós estamos aqui para te vender uma situação que, se você comprar, você vai receber riqueza em abundante. A nossa empresa está aqui para falar isso para você, para te mostrar que, se eu automatizar o seu negócio, a dependência do seu grande operador, em poucos meses nós finalizamos com. E aí você vai ver o que é distribuição de renda, você vai ver o que é riqueza sobre os milhões ou 1 milhão que você compra dentro da sua cidade, girar dentro do seu negócio. Uma outra situação que é importante para você depender, para você diminuir a dependência, é você fazer um estudo logístico sobre tudo que você compra. Por que, George? Eu compro aqui dentro, ou da indústria, ou eu compro da indústria de fora. Que tipo, vamos pegar o exemplo que você falou que você compra da indústria de fora. Olha o que eu vou dizer. A indústria de fora, geralmente, se você está numa cidade do interior, a indústria de fora vem, entrega para uma transportadora da capital e redespacha para a sua cidade. A não ser que você compre uma carga fechada da indústria para entregar direto para você. Você sabe quanto de dinheiro está na mesa com toda a carga que chega para você redespachada por outra transportadora? 4, 5%. E se você já for um médio operador, aonde esse caminhão fica parado na sua doca 3, 4, 5, 6 dias, você sabe quanto dinheiro você está deixando na mesa da indústria que está pagando 8, 10% para te entregar? Por que você não capta esse dinheiro? 10% da sua operação é quanto? Gente, eu estou dizendo, estou criando uma situação contigo, que se você não criar uma doutrina dentro da sua empresa para você ter a logística para alimentar o seu negócio, você não termina com a dependência. Sabe por quê? Porque você não quer estudar. Então deixa que eu estudo para você. Deixa que eu te mostre como faz. Deixa que, se a hora que eu automatizar o seu sistema e mostrar os indicadores e criar os processos dentro do seu negócio, você vai entender que esses 30% que você compra do grande operador, você está largando um caminhão de dinheiro na mesa do seu criador. O seu criador é bíblico, quer dar chuva de bênçãos, chuva de riquezas. Quando você conecta o seu coração a ele e quer... Quando você conectar seu coração na indústria, você vai entender o que é chuva de bênçãos. Você vai entender o que é chuva de riquezas quando o coração fala com o seu coração. E junto com o coração de vocês, fala um coração principal, que é o coração do nosso Criador. Mas o negócio é tão simples que ninguém nunca falou isso pra mim, Jorge. Por que ninguém nunca falou? Eu também não sei. Porque eu também nunca escutei. E eu não sei como é que arrancou isso tudo da minha cabeça. E será que eu que estou fazendo isso? Ou eu estou recebendo uma mensagem para largar tudo que eu tenho nos meus estados, vir embora para São Paulo e criar essa narrativa para você? Você acredita? Se você acredita no Criador, o Criador quer operar sobre o seu negócio. O Criador quer falar para você parar de comprar dos que são desiguais e que não pagam os impostos que vocês pagam. O Criador está falando isso para vocês preservarem e crescer os seus negócios,
pessoas, porque se depender dos maiores operadores do país, que estão criando o robô vai tomar conta das empresas dele. E vai ser automático fechar a sua. Automático. E aí? Como é que a gente faz? Então, empresas que saem da dependência. Gente, vamos lá. Eu estou aqui numa situação atual de 2025, falando de um mercado governamental que está destruindo o seu comércio. Eu estou te convidando e chamando você. Larga dos grandes operadores. Eu estou aqui me comprometendo e chamando uma responsabilidade para mim e falando para você. Você vai pagar o seu negócio através da indústria. Essa evolução que você precisa entender o que o grande operador faz e não tá bom, porque ele precisa de mais que os incentivos fiscais que você não tem. Quando você entende que é possível, primeiro você aprender a comprar. Eu vejo todos os mentores do país falando de venda. Não. Pega aqui, faz assim, põe seu hortifruti assim, põe o seu açougue assim, assado, pega a sua seção, cria as orelhas de gronda, faz pão de gronda. Eu tô falando aqui, pessoal, vem cá. Eu tô falando para vocês automatizar o negócio de vocês, chamarem a indústria e vender o metro quadrado da loja. Com um contrato, com doutrina. Assim como você tem a sua com o seu criador, você tem que ter a sua doutrina com a sua indústria. Que é ela que vai socorrer o seu negócio. Sabe por quê? Porque eles não pagam o imposto que você paga. Porque eles são estimulados pelo governo e eu apoio totalmente. Porque as nossas indústrias é que enriquecem a cadeia comercial. Porém, nós temos 2 artigos na Constituição que destroem o que eu estou falando. Livre mercado e livre concorrência. Mas o coração de pessoas e de indústrias, muitas delas não usam isso como livre mercado e livre concorrência. Quando eu entendo que eu trabalhei em empresas com mais de 100 anos de existência, não vou aqui falar o nome, mas o preço do brinquedo que vocês vão saber qual é, montaram o site para atender consumidor final, estão matando o varejo. E eles determinam o preço do varejo. Desconectou o coração de quantos varejos do país? Estão matando a cadeia comercial, eles querem sair dele. E outra, o varejo que colocar um site não pode vender um produto dessa marca. Eu nasci e fui criado brincando com essa marca. Mas o meu coração, trabalhando para ela há mais de 15 anos, o meu coração fez assim, desplugou dessa marca. Por que desplugou, Jorge? Porque o coração da indústria só precisa do ter, quer retornar aquilo que ele vendia lá na década de 80. Porque eles ganharam tudo lá atrás e perderam tudo no dia atual. Sabe por quê? Porque estão longe do criador, estão longe da distribuição de renda. E é tudo que você precisa acordar. Que não é sobre aquilo, é o meu passado. Você precisa aprender a comprar. Você precisa aprender a comprar propósito. Comprar ideal. A sua empresa tem que ter um propósito de existência no seu bairro e no seu município. Só que você só cria esse propósito se você alinhar seu coração com o Criador. Tanto o seu pessoa física, quanto o seu pessoa jurídica. É sobre isso que eu estou falando. Esse fortalecimento que você cria dos grandes operadores, cada vez que eles crescem no mercado, mais você paga imposto. Vocês entendem um pouco de balança comercial na sua vida? Vamos trazer para a nossa vida uma balança. Se eu tenho um faturamento anual e nesse faturamento anual eu deixo de pagar determinado imposto, uma hora a conta vai chegar. Uma hora a conta vai vir e eu vou ter que assumir. Certo? Porém, como a maioria dos brasileiros não paga o imposto de renda, a minoria que paga vai cada vez pagar mais. Certo? E qual a diferença na sua empresa?
E qual a diferença se você tem grandes operadores pagando quase nada de imposto? Deixa eu te explicar outra situação que você ainda não entendeu. Você sabia que uma importação, quando ela tem uma evolução tecnológica, vou pegar a câmera que me filma. Se eu importo uma câmera que não tem produção no Brasil e que ela tem uma evolução tecnológica frente a qualquer uma nacional, ela entra no país com imposto zero, porque ela tem evolução tecnológica. Imagine o contraponto. Quantas indústrias solares nacional, de placa solar nacional, existe no mercado hoje? Algumas, né? No Brasil, existem algumas. Só que a indústria solar que vem de placas de outros países, que cada mês que passa eles vão trazendo uma evolução industrial nova ou vão criando um aumento de captação de quilowatt, não pagam para entrar. É zero imposto para entrar. É muito mais barato comprar uma placa da China do que comprar uma placa brasileira hoje. E você não entendeu isso. Eu estou aqui para passar a mensagem para você entender com seu criador e perguntar para ele: Senhor, o que esse menino está falando? Não é loucura? Pergunta para ele se é verdade. Pergunta para ele se o que eu estou falando tem veracidade. Eu chamo você para discutir comigo. Eu chamo você para compartilhar comigo e você multiplicar essa aula para que ela alcance o máximo de pessoas, varejistas desse país, que são os maiores distribuidores de renda de um bairro, de um município e de um estado. Não é o governo. Mas, segundo o nosso maior tecnologia do mundo, Elon Musk, falou que os governos mundiais vão ter que dar salário para a população. Eu te convido a bater nesse cara. Como é que é, Elon Musk? Você vai fazer que o governo me dê salário, eu vou perder meu emprego? Conversa com a minha mão. Perdão pela expressão. Mas tá aqui. Eu criei a minha profissão. E a minha profissão chama estrategista comercial. Se você já escutou falar, me apresente algum que tem a profissão de estrategista comercial, que te ensina você, numa cadeia comercial de produto acabado, se ligar com a matéria-prima, com a indústria, com a distribuição, com o vendedor e com o seu próprio varejo. E até mesmo com o consumidor final e com o mercado governamental. As 7 camadas é a mensagem divina para mim. O mundo foi criado em 7 dias ou 7.000 anos? É a dúvida do início do Velho Testamento. E você? Vai entender? Vai me seguir? Você não vai me seguir. Você vai seguir você. Porque você é mais semelhança dele e ele vai te afirmar se o que eu estou falando é verdade ou não. Então fiquem com Deus e até a próxima aula.